Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã, pela Jovem Pan em 100,7. A gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com o Vicente Barbosa, ele que é presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho aqui no estado de Alagoas. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre o Abril Verde. Bom dia, Vicente, seja muito bem-vindo. Obrigado. Aqui é o Jornal da Manhã. Vicente, explica um pouquinho para a gente, inicialmente, contextualiza o que é esse Abril Verde. Então, o Abril Verde, ele iniciou-se lá no ano de 69, devido a um acidente que houve em uma mina, certo, de carvão, lá no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, onde essa mina ela veio a explodir e tinha dentro 78 trabalhadores, seja ele mães, pais, filhos, e desses 78, 19 nunca foram encontrados, certo? Viraram pó, literalmente. Então, naquela época, era o maior acidente de trabalho já registrado no mundo. Então, começou a haver a necessidade de a gente falar um pouco mais sobre segurança do trabalho, que até então a gente vê que a segurança do trabalho está com a venda nos olhos. Todo mundo achando que está tudo certo, que está tudo bom, mas os números aí bem relatam, bem demonstram os índices de acidente que cada vez está subindo mais. Então, esse Abril Verde veio para a gente falar e explanar, e explicar, e mostrar, realmente, gritar sobre esses acidentes de trabalho. Eu sempre falo que o Abril Verde, ele não deve ser só no mês de abril, ele tem que ser de janeiro a janeiro, porque os índices estão aí, batendo na porta. Ô Vicente, e qual a atuação do sindicato dos trabalhadores de técnico de segurança na prática, nesse auxílio, nesse reforço a realmente tratar dessa pauta que é a questão da segurança do trabalhador? Não, a gente pega no pé bem mesmo com relação a isso, aí cobra as empresas que realmente contratem um profissional da área da segurança do trabalho, porque a gente vê que o profissional da segurança do trabalho, ele não vai evitar um acidente, mas ele pode ajudar muito, ele pode ver um acidente que não aconteceu ainda e ele poder minimizar os riscos ou evitar, mas o acidente ele é inevitável, né? Inevitável, ele pode acontecer a qualquer momento, a qualquer instante, com qualquer pessoa, pode ser do gerente ao servente, do operador ao supervisor, enfim. Então a gente pega no pé mesmo com relação a isso daí e mostrar mesmo essas campanhas que a gente faz, justamente para a gente poder abranger e mostrar os índices mesmo. Ô Vicente, em relação aos EPIs, como é que vocês veem a questão dessa fiscalização do dia a dia, do cotidiano, principalmente na construção civil, que se mostra tão pujante aqui nos últimos anos no estado de Alagoas? Com relação ao EPI, eu sempre falo que o EPI ele tem que ser a última instância, certo? A última instância. Por quê? O EPI ele não vai evitar. O EPI ele vai amenizar. O que evita mesmo são os procedimentos. Se a gente tem uma empresa que ela tem uma cultura de segurança do trabalho, em fazer realmente a segurança do trabalho, então ela pode evitar muito. Porque eu sempre falo, é diferente a segurança do trabalho de você construir uma casa. Para você construir uma casa, você tem que fazer a base, o alicerce, as paredes, para depois você cobrir e vir o acabamento, né? Segurança do trabalho não, você tem que vir de cima para baixo. Primeiro o gestor, o dono da empresa tem que querer. Entendeu? A cultura tem que ter lá. Então a gente sempre fala que tem que ser de baixo para cima. E com relação ao Abril Verde, a gente vem mostrando essa campanha junto com outros órgãos fiscalizadores, o Ministério do Trabalho e Emprego, o TRT, Tribunal Regional do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o MPT. Então a gente vem tentando sensibilizar e conscientizar todos de um modo geral com relação a isso daí. Mas o EPI é de extrema necessidade também. Ô Vicente, vocês têm um ranking, um quantitativo desses acidentes, por exemplo, no exercício de 2024, quais são os maiores quantitativos de acidente, em quais áreas de atuação aqui no estado vocês têm esse ranking? Então, sua pergunta é bem interessante. E eu vou lhe responder que não. Por quê? Porque os números que nós temos são os números computados, os que são informados. Há muita subnotificação. Muita. Eu vou lhe dar um exemplo aqui. Você bem viu aqui esse meu corte aqui no braço, né? Sim. Um acidente de moto. Esse acidente de moto aqui, ele poderia ser computado de duas formas. O acidente de trajeto,
que ia ser computado como acidente de trabalho, mas ele também poderia ser computado como acidente de trânsito. E na maioria das vezes, esses acidentes casa-trabalho, trabalho-casa, eles são computados como acidente de trânsito. Todos os dias a gente vê motociclistas, ciclistas deitados aí no solo, alagoando, e a gente computa. Então, essas subnotificações não só com relação a isso, mas vou dar outro exemplo. Você tem um conhecido, aí precisa fazer um serviço na sua casa, você chama um pedreiro para fazer. Então, esses acidentes que acontecem fora da formalidade, estando fichado, como a gente fala, eles não são notificados. Ô Vicente, por exemplo, um entregador ligado a uma plataforma dessa de entrega, ele cai ali entregando uma pizza e tal, aí justamente isso não computa como acidente de trabalho. Ele vai para uma questão de acidente de trânsito, entendeu? Então, realmente, é uma curiosidade, eu não sabia. A subnotificação é gigante, gigante. Para você ver, você falou sobre a construção civil. A construção civil hoje, ele é o patinho feio da história. Antigamente, o que mais se acidentava era a construção civil. Hoje não é mais. Nós temos no ranking aí a saúde. Entendeu? A saúde. Então, quantos e quantos a gente faz serviços em hospitais aqui, quantas e quantas vezes a gente chega lá no centro cirúrgico, tá lá o médico trabalhando no centro cirúrgico, fazendo operações gravíssimas, com estado de pacientes gravíssimos, de sandália. Ele não tem a preocupação que aquele bisturi, aquela agulha, ele pode soltar da mão dele, pode escorregar, cair no pé dele. Uma picada de agulha, aquilo ali já é um acidente. Uma contaminação. Uma contaminação, às vezes, irreversíveis. Entendeu? Então, a saúde hoje, ela lidera. O outro ponto que também lidera é supermercados. Afastamentos com dores lombares, porque a pessoa pensa que o acidente de trabalho só é aquele acidente que tira o sangue. Não. O acidente de trabalho é aquele que afasta o trabalhador. Tem as doenças ocupacionais. Escolas, quantos e quantos professores são afastados por cordas vocais danificadas com calos, esporão calcâneo, psicológico. Então, tem outros rankings, não é só a construção civil. A gente vive um momento muito delicado com relação aos afastamentos por saúde mental, né? Sim, problemas sim. com saúde mental. Isso também entra nesse escopo de vocês, que vocês acompanham, que vocês orientam as empresas? Boa pergunta. Inclusive, a nova NR1, ela modificou agora, certo? Em agosto de 2024, e ela vai entrar em vigor agora dia 26 de maio. Dia 26 de maio ela entra em vigor. O que é que mudou? Todo profissional, toda empresa, ela precisa trabalhar os riscos psicossociais dentro da empresa. Porque a gente estava vendo, principalmente da pandemia para cá, a gente viu os índices de afastamentos com relação a doenças ocupacionais, então subindo. Então, a nova NR1 modificou e vai ser obrigado toda a empresa a trabalhar esses riscos que você bem falou. E essas implementações, assim, os desafios que vocês têm, por exemplo, as empresas, elas acatam, vocês têm dificuldades nessas tratativas, quando vocês vão ali falar, né, com toda a cúpula mesmo, como é que é essa relação do sindicato com quem, de fato, pode implementar as ações? A gente, às vezes, tem alguma dificuldade, entendeu? Às vezes, a gente tem algumas dificuldades com relação a isso, alguma resistência. Nós recebemos uma denúncia aqui de um hospital com um nome bem famoso aqui da região, que eles não estavam cumprindo... Se quiser pode falar, viu, Vicente? Aqui pode falar, aqui é a tribuna livre, pode falar. Beleza. Então, a gente viu que o hospital ele não estava seguindo as normas com o quantitativo de profissional da área da segurança do trabalho. E nós fomos lá investigar e chegamos lá, nós fomos impedidos de entrar. Nós fomos impedidos. Aí nós fizemos uma denúncia formal ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério do Trabalho e Emprego, e eles geraram uma nota, certo? E essa nota, eles deram a obrigatoriedade da gente entrar. Então, no dia que foi lá com o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho, eles abriram as portas e nos mostraram todo o ambiente, mas eles já tinham contratado o técnico. Ou seja, às vezes a gente tem essa resistência, mas sempre é bem resolvido numa conversa, num acordo, sempre a gente consegue resolver. Vicente Barbosa, presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança aqui do Estado de Alagoas, quero agradecer demais a sua presença aqui no Jornal da Manhã. Quero fazer um convite público para que o senhor esteja aqui em outras oportunidades. Estou aberto. Tratar de segurança no trabalho é um tema extremamente relevante, é um tema muito caro para toda nossa sociedade, porque segurança no trabalho é você que está aí no seu escritório, é você que está na rua,
catando um reciclado, é você que está no centro cirúrgico, é você que está na sua atividade na questão da engenharia civil, enfim, para você que está no dia a dia produtivo da nossa sociedade. Ou seja, segurança no trabalho é algo muito sério e que precisa ser tratado como prioridade na nossa sociedade. Vicente Barbosa, quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui e deixar um espaço para suas considerações finais. Eu que agradeço, né, esse espaço aqui para a gente poder falar um pouco sobre segurança do trabalho. É um tema bem relevante, gigante, aqui a gente teria tema para a gente falar diversos tempos aqui, mas eu quero agradecer em nome de todo o grupo do Abril Verde aqui e informar também que nós iremos ter 2 eventos. Dia 25 vai ter o Abril Verde Alagoas, certo? Vai ser lá no Ciduscon, na Fernandes Lima, e no dia 26, logo em seguida, vai ter o Abril Verde Lufa, que é a primeira empresa privada a fazer um evento o dia todo sobre segurança do trabalho, para a gente justamente abranger os temas aos clientes, amigos e os interessados. Que bacana. Esse do dia 25, Vicente, vai acontecer que horário e que local? Reforça aí pra gente. Vai ser das 7 ao meio-dia lá no Ciduscon, em frente ao quartel. Vai estar envolvido todas as instituições públicas e privadas, inclusive o Ministério do Trabalho e Emprego, o TRT, o Ministério Público do Trabalho e outras instituições. E no dia 26 será um evento privado de uma empresa só, de uma empresa de medicina e segurança do trabalho, a LUFE. Então a gente vai estar promovendo esses 2 eventos. Bacana. Então, Natália Barros, nosso compromisso aqui com o Vicente Barbosa, no dia 25, a gente está reforçando, fazendo esse convite público, né, para os trabalhadores e trabalhadoras aqui do Estado de Alagoas para se fazer presente nessa atividade. Mais uma vez, obrigado ao presidente do sindicato aqui dos técnicos de segurança do trabalho aqui no Estado de Alagoas, Vicente Barbosa. Obrigado à minha companheira de bancada, Natália Barros, o nosso querido Claudio Stone, sempre na técnica, o Mailson Franklin, sempre nas ruas de Maceió com Geraldo Salgueiro, o Robson Florentino nas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Muito obrigada pela companhia. Amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.